Olá, gente, tudo bem? Nosso tema de hoje é propriedades dos radicais. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Então, bom trabalho a todos. Propriedades é tudo que me é permitido fazer nos radicais. Então, primeira propriedade. Nós já vimos em outras situações que potência e raízes são operações inversas, tá? Então, se acontecer do meu índice ser exatamente igual ao meu expoente da potência de dentro, eu simplesmente posso eliminar minha raiz. Então, simplesmente cai fora o número que estava dentro, tá? Pensando nisso, então, temos aqui raiz quinta de 10 na quinta potência. Simplesmente esses dois caras podem ser eliminados e o valor disso aqui para mim é igual a 10. Mesma coisa aqui, 3 ao quadrado. Quando eu não tenho índice aqui, já falei com vocês, é 2. Então, é como se eu tivesse índice 2 aqui e a potência 2. Então, uma elimina a outra, ficando como resultado o próprio 3. Agora, uma situação como essa aqui. Né? Não é um número primo, não é um número simples, é um número que pode ser decomposto. Então, nós vamos ter que fazer essa decomposição para ver até onde chegamos, tá? Decompondo 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2 dá 1. Índice 5, eu preciso de grupinhos de 5, isso vai me dar um grupo de 5. Quinta potência, 2 na quinta potência. Chegamos naquela mesma situação das anteriores. Mesmo índice e o mesmo expoente, logo, meu resultado vai ser 2. Mesma coisa para a raiz de 81. Raiz quarta, né? De 81. Faço a decomposição. Por 3, 27. 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Preciso de grupo de 4. Temos aqui um grupinho. Ficando raiz quarta de 3 na quarta potência. Logo, eu consigo eliminar a raiz e a potência, restando apenas o número 3. Então, raiz quarta de 81 igual a 3. Essa, então, é a nossa primeira propriedade, tá bom? Então, vamos para a segunda propriedade agora, tá? Tenho aqui meu índice, o expoente do carinha de dentro, tá? Eles não são iguais, então eu não posso eliminar a raiz. O que eu posso fazer é simplificar esses índices e essas potências, tá? Eu posso dividir o índice e a potência por um mesmo número, que elas vão ser equivalentes. Em quais situações eu vou precisar disso? Tem situações em que eu preciso diminuir esse índice, em que eu preciso ter o mesmo índice de uma outra situação, por exemplo. Então, eu não posso ficar com o índice 6. Eu deveria ficar, por exemplo, com o índice 3, algo assim. Aí, toda vez que isso acontece, eu vou tentar simplificar, deixar o menor possível, tá? Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho 6 e tenho 4. Tanto 6 quanto 4 são divisíveis por 2. Divido por 2 aqui e divido por 2 aqui. Tudo que eu faço fora da raiz, eu preciso fazer do lado de dentro também. Ficando aqui, então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Vou manter meu radicando, tá? 4 dividido por 2 é igual a 2. Não tenho mais o que fazer, eu não posso mais dividir o 3 e o 2 por um mesmo número, então essa é a minha resposta já concluída. Mesma situação de baixo, índice 20, e aqui dentro temos, então, a potência 5. Vou dividir por 5, a gente sempre precisa encontrar um divisor comum para esses dois, então, no caso aqui seria 5. Gente, é obrigatório dividir pelo mesmo número, tá? Então, 20 dividido por 5, 4 aqui. E dentro, então, eu ficaria com 2, 5 por 5 é 1. Esse 1, ele não precisa aparecer, então,
encerraria dessa forma, raiz quarta de 2. O mesmo ainda pode acontecer em situações se eu precisar aumentar o meu índice. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui raiz cúbica de 4 ao quadrado, tá? Aí eu preciso de um índice 6, eu preciso do 6 e não do 3. Eu posso simplesmente pegar e multiplicar aqui por 2, porque 3 vezes 2 é o 6, né? Tudo que eu faço do lado de fora, eu sou obrigada a fazer do lado de dentro, então, vezes 2 também, tá? E aí, eu vou concluir aqui. 3 vezes 2 é 6, e aqui vai ficar 4 na quarta potência, tá? Então, vocês vão ter que analisar em qual situação eu me encaixo ali, para qual situação eu preciso transformar essa minha raiz, ok? Nossa terceira propriedade dos radicais, então, é quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, com índices diferentes, ou até poderiam ser índices iguais, não é o caso. Mas eu quero transformar isso numa única raiz, tá? Então, quando eu não tenho número aqui, quer dizer que o meu índice é 2. O que eu faço com esses meus índices? Eu apenas os multiplico. 3 vezes 2, e dentro radicando fica exatamente como ele está. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz sexta de 5, tá? Aqui, 2 e 2, ou seja, 2 vezes 2 aqui, raiz décima, desculpa, raiz quarta de 10. Essa, então, é a nossa terceira propriedade. E última propriedade, vamos passar para cá já. Quando eu tenho radicandos, né, diferentes dentro, mas eles estão dentro de uma mesma raiz. Às vezes eu preciso de uma situação só, onde um desses carinhas eu posso usar, o outro não, mas eu posso abrir isso aqui, tá? Ao invés de deixar como uma única multiplicação ou como uma única divisão, eu posso simplesmente abrir. Raiz de n aqui, a vezes b, é a mesma coisa que raiz de n de a vezes raiz de n de b. Então, fica muito mais fácil. Aqui, então, raiz de 3 vezes 11 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 11. Ou na divisão, no caso de divisão, é a mesma coisa que raiz de 25 dividido por raiz de 9. E ainda aqui que eu tenho 3 fatores, raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y. O índice é o mesmo para todos, tá? Então, é uma coisa que precisamos tomar um pouco de cuidado, tá, pessoal? Então, essas são as propriedades das radicais, que eu vou, mais pra frente, vocês irão utilizá-los. Então, estão ali as 4 propriedades, ok?